amados irmãos, na maravilhosa graça do Senhor Jesus. Que bom que estamos na casa do Pai, mas que bom que também você, na sua casa, está nesse momento conosco, em um só pensamento, em um só coração. Como é gostoso estarmos na presença de Deus. O salmista diz no Salmo de número 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Como é bom, irmãos, estar na casa do Pai. Neste momento nós vamos ler ainda a palavra do Senhor no Salmo de número 113, com uma família querida da nossa igreja. Vamos ouvir a leitura e, se possível, acompanhar a leitura com eles. Graça e paz, amada igreja. Nós vamos ler o Salmo 113, do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, como os príncipes do seu povo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Amém. Um forte abraço. Oremos, irmãos. Pai querido, Deus de infinita misericórdia e graça, nós estamos, meu Pai, na Tua presença para adorar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Pai, que é santo, 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 e que é amável, que é soberano. Ó Deus, que a Tua palavra, Pai, nessa noite, desde a oração, desde a leitura, desde o cântico, da meditação dela, Pai, pelo Teu servo, ela possa falar aos nossos corações, possa edificar, Senhor, a nossa vida. É a oração que nós fazemos no nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar cantando ao Senhor o hino do nosso inário, o hino de número 105, a certeza do crente. Guardará, pois, o meu tesouro.
irmãos, o óleo se as vem até da vida fim. Mas eu sei quem tenho crido, e estou pensando que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, e estou pensando que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Irmãos, agora nós vamos estar lendo a palavra de Deus no Salmo de número 121, com uma família querida da nossa igreja. Vamos acompanhar essa leitura com os nossos irmãos, essa família maravilhosa. Graça e paz, meus irmãos. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido os irmãos que estejam abrindo suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 121, para estarmos fazendo essa leitura juntos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, mas sendo gratos a Ele também pela bênção do perdão. Nós vamos orar com o nosso irmão, que vai representar a sua família. Oremos com o nosso irmão querido. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Nesse momento estaremos fazendo uma oração de gratidão a Deus por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, tem sido para nós nesses momentos de dificuldade e nos momentos de bonança também. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. Senhor, nós nos colocamos na sua presença nesse momento, ó Deus, para te honrar, ó Pai, para declarar o quão belo, quão santo e quão justo é o Senhor, para declarar todas as suas maravilhas, ó Pai, que o Senhor faz no nosso meio. Ó Deus, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege, o Senhor que nos dá, meu Deus, aquilo que nós precisamos, aquilo que nos é necessário para o dia a dia. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome, ó Pai, louvada seja a sua pessoa. Ó Deus, o Senhor que cuida de nossas famílias, o Senhor, ó Pai, que guarda a nossa fé, o Senhor que conserva, Pai, a nossa esperança, nossa firme esperança. Ó Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos, nós te agradecemos pelo nosso lar, nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja, pela vida e família de cada irmão. Ó Pai, engrandecido seja o Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem sustentado os seus filhos, ó Pai, ao passar dos dias. O Senhor tem nos sustentado, tem nos dado aquilo que é necessário para o dia a dia. O Senhor tem nos abençoado com trabalho, o Senhor tem nos abençoado com saúde, ó Deus, nesse momento de pandemia. O Senhor tem guardado a nossa vida.
Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos e aquelas que nós não lembramos também neste momento, ó Pai, porque são muitas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Ó Deus, engrandecido seja o Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, pedimos que o Senhor continue, ó Pai, derramando a sua graça sobre nós, a sua misericórdia sobre nós todos os dias. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, conserve nossa fé, e que assim nós possamos honrar e louvar cada vez mais o Senhor, cada vez mais o seu santo nome. Ó Deus, essa é a nossa oração nesse momento. Pedimos que o Senhor guarde nossa vida, conserve nossa esperança firme. É em nome de Cristo Jesus que nós fazemos essa oração, confiados. Amém. Amém. Amém, irmão. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, um especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E essa é a razão que eu te invoquei. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Pai, nós te pedimos, Deus, que abençoa, Pai, o teu povo. Recebe esse louvor, Pai, que fazemos de coração. Ó Deus, nós entregamos, Pai, a nossa vida toda para a tua glória, Senhor. O nosso louvor, que a nossa adoração, Pai, seja agradável na tua presença. Amém e amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça bendita do Senhor Jesus, o amor de nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a vida do seu lar, sobre a sua vida, sobre a vida de todos aqueles que te cercam nesta hora. Eu estou muito alegre, muito honrado com o alto privilégio de, neste dia 28 de março de 2021, poder chegar até você com a mensagem da Palavra de Deus, com o objetivo de levar a Palavra de Deus até o seu coração, justamente porque há 33 anos atrás, nossa igreja era organizada pelo então presbitério de Itu, hoje presbitério de Indaiatuba, consolidado com muitas igrejas, e nós damos graças a Deus porque nestes 33 anos de vida organizada, o Senhor nos ajudou, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E para
nossa meditação, nossa reflexão, nada mais apropriado do que ouvir as falas do apóstolo Pedro que dizem respeito à igreja do Senhor. Eu sempre olhei a igreja como provinda da parte de Deus, de um lado, mas também a igreja sendo uma organização norteada pelos apóstolos no decorrer do primeiro século da história cristã. E nós herdamos de todas as maneiras as tradições apostólicas, e assim nós somos organizados localmente. Ou seja, cada igreja presbiteriana é uma igreja federativa, é uma igreja não autônoma em relação a si mesma, mas que está comprometida, porque foi organizada pelo presbitério local, regional. Depois disto, ela é amparada pelo sínodo, e depois disso ainda, ela é amparada na Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Supremo Concílio. Nós vamos olhar, então, a Escritura neste tempo, e nós vamos pensar um pouquinho no seguinte tema: a casa de Jesus Cristo. A igreja é a casa de Jesus Cristo. Naturalmente, outros apóstolos, como o apóstolo Paulo, por exemplo, vão trabalhar várias ideias como igreja corpo de Cristo, como noiva de Cristo, como edifício de Deus, como família de Deus. Há um sem número de expressões que indicam a igreja como essa unidade com o Senhor Jesus Cristo. E, naturalmente, Pedro tem a sua visão também a respeito da igreja como casa de Jesus Cristo. E eu convido a sua atenção exatamente para nós pensarmos em alguns pontos importantes que os textos da primeira carta de Pedro destacam. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo e você vai verificar de princípio que Pedro está saudando os crentes que estão dispersos em várias regiões próximas de onde saiu o evangelho, que é a Palestina. Ao se dirigir para eles, o apóstolo Pedro começa a sua carta dizendo assim, que aqueles crentes dispersos, versículo 2 até o versículo 5, são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esta é a saudação que ele faz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. A primeira coisa que eu quero destacar para o apóstolo Pedro, a casa de Jesus Cristo é atemporal. Ela não é contada no tempo, justamente porque ela é concebida pelo Senhor Deus. E ela é concebida no passado anterior à história, quando o apóstolo Pedro diz que os crentes em Jesus Cristo, pessoas efetivamente convertidas ao Evangelho, não os meros frequentadores da igreja, mas as pessoas que devotadamente creem e confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e vivem por Ele, estas pessoas
são eleitas por Deus. Elas são santificadas no Espírito. Elas estão abençoadas com a aspersão do sangue de Jesus Cristo e elas têm a finalidade de, em sua vida presente, obedecer à vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, quando trabalha a ideia de glorificar a Deus na sua saudação inicial, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Isto é, Pedro está não apenas olhando para o passado e vendo a eleição de Deus segundo a sua presciência, como ele diz, mas ao mesmo tempo olhando para a vida presente dos crentes e ao mesmo tempo pensando que esta regeneração efetuada por Deus no coração de cada um é justamente uma maneira pela qual a esperança da vida eterna se concretiza e se realizará naquele dia em que tudo está sendo preparado, como diz o versículo de número 5. O maravilhoso disto é que quando Deus trabalha a salvação dos seus filhos, antes da história, durante a história, preparando para o futuro, além da história, nós encontramos em Pedro a ideia de renovar a esperança daqueles crentes que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo maltratados, que estavam sendo despedaçados por conta de crerem em Jesus Cristo. E eu quero pensar com você a respeito disto. Se você é crente em Jesus Cristo, não importa quanto tempo, se lembre que há um compromisso divino no sentido de ter escolhido você antes da fundação do mundo, de estar preservando sua vida durante este tempo para que você tenha condições de obedecer à sua vontade, mas está preparando uma herança que não dá para se medir, não dá para se calcular lá na frente, quando Jesus Cristo voltar. Por isso, para Pedro, a casa de Jesus Cristo é atemporal. Mas há um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar e já não está mais neste trecho que nós lemos. Está num próximo trecho, que é justamente o capítulo 1, verso 17, desta mesma carta, desta primeira carta. Pedro diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Capítulo 1, verso 17. Depois, no capítulo 2, versos 11 e 12, ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, os crentes eram perseguidos, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quero chamar sua atenção para o fato de que em ambos os textos, tanto no primeiro capítulo, verso 17, quanto no segundo capítulo, versos 11 e 12, o apóstolo Pedro rotula os crentes de peregrinos. No primeiro texto ele fala da vossa peregrinação. Neste segundo texto, ele fala de peregrinos e forasteiros, gente que está no mundo, mas que não é do mundo, mas gente que habita no meio de pessoas que não confessam a Jesus Cristo e que podem acusar os crentes de qualquer coisa. Pedro está dizendo que durante o tempo da nossa peregrinação,
nós devemos nos manter fiéis a Deus. Nós devemos perseverar na fé. Nós devemos lutar contra a nossa própria tendência de desprezar a Deus, de escolher as coisas mundanas. Nós precisamos, a cada dia que passa, sermos mais maduros na fé. Então, ao falar da casa de Jesus Cristo, se vimos inicialmente que ela é prevista eternamente, chamada de geração em geração e preparada para aquele último dia, agora nós temos que reconhecer que a casa de Jesus Cristo é temporal. Ela existe na nossa existência. Ela sobrevive não apenas com a misericórdia divina, não apenas com a compaixão divina, mas com o nosso trabalho árduo. Olhe para a nossa igreja, são 33 anos de existência de vida organizada e mais vários anos anteriores em que irmãos e irmãs nossas, absolutamente dedicados, consagraram o seu tempo, os seus esforços para estar aqui, para evangelizar a vizinhança, para trabalhar com as pessoas, para oferecer a sua própria casa para que as crianças do bairro tivessem uma aula bíblica. Muitas vezes, os crentes, depois da escola dominical na sua igreja, na igreja presbiteriana de Jundiaí, saíam das suas casas para vir atender no período da tarde, entre a escola dominical e o culto, uma escola dominical embrionária. E, por meio das fotos, se você tiver fotos de todo o tempo passado nesses 33 anos, você vai perceber que muitos dos nossos queridos já partiram, estão na glória celestial. Mas o esforço deles foi imprescindível. Vários outros irmãos, infelizmente, não estão mais conosco, estão em outras comunidades evangélicas e nós desejamos que Deus os abençoe lá. Vários irmãos nossos que pensávamos ser fiéis abandonaram o evangelho. Mas o apóstolo Pedro não está olhando para pessoas que abandonam o evangelho, ele está olhando para você e para mim. Ele está falando a respeito da nossa peregrinação. Ele está mostrando que nós somos hoje a casa de Jesus Cristo. Não é o templo na professora Bertola Faca. Não é nos prédios que a igreja está. A igreja está nas vidas. Os templos nós construímos, nós consagramos ao culto a Deus, nós entregamos essa casa de oração para que ela seja aberta a todas as pessoas. Mas a igreja é o povo. A igreja é aquele que serve a Cristo. A igreja é aquela pessoa arrependida dos seus pecados e que procura viver segundo a graça de Deus, por conta do Espírito Santo habitar o seu coração. Assim, nós somos uma pequena célula da grande casa de Jesus Cristo, mas enquanto nós estamos vivendo, compete a nós não tirar férias do Evangelho. Nós podemos tirar férias do trabalho. Agora, com a pandemia, nós estamos verificando uma outra modalidade de trabalho, porque muitos de nós estamos trabalhando mais do que antes, porque temos que ficar presos aos equipamentos para podermos participar do trabalho de maneira virtual. Pedro não tinha nada disso, mas o que ele percebia é que cada pessoa tinha que ter o seu compromisso pessoal de dizer: eu fui alcançado pelo Senhor antes mesmo da fundação do mundo para andar em obediência com Ele.
E eu sei que Ele está preparando para mim, naquele dia glorioso, a sua graça bendita, a sua companhia eterna. Mas hoje, o meu trabalho está dentro do tempo. Eu preciso aproveitar o tempo. Eu preciso trabalhar contra a indolência. Eu preciso viver uma vida de testemunho no dia de hoje. Porque quando Jesus Cristo voltar, tudo quanto eu tiver feito para a sua glória será contado, não para minha salvação, mas será contado para a glória dele. Eu preciso entender que a minha vida hoje não tira férias do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está me comandando e eu sou a casa dele. Um terceiro ponto que eu gostaria de mencionar aqui, nesta reflexão muito simples, é que o apóstolo Pedro, quando trabalha a questão da casa de Jesus Cristo, ele demonstra com toda clareza que esta casa tem uma natureza diferenciada. Abra o capítulo 2, o verso 5, e lá está dito o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E lá no capítulo 4, nos versos 10 e 11, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vimos que a casa de Deus é atemporal, porque Ele elegeu para a obediência, Ele nos concedeu a remissão dos pecados na nossa peregrinação e Ele prepara uma herança imarcessível, incorruptível, no dia que está preparado para a volta de Jesus Cristo. Perceba que nós somos uma casa temporal, porque no tempo da nossa peregrinação, nós estamos juntos exatamente para militar, para oferecer a Deus a nossa vida, os nossos esforços. Portanto, a casa de Jesus Cristo é temporal também. Mas aqui, nestes trechos que lemos agora, a casa de Jesus Cristo é espiritual. Não é uma casa profissional. Não é uma casa em que nós colocamos as perfeições humanas em primeiro lugar. Pelo contrário, é nesta casa que nós nos sentimos e nos percebemos dependentes da graça divina. O Senhor Jesus, certa vez, disse uma coisa que pode perturbar alguém. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E quando nós olhamos o expediente da casa de Deus, é certo que nós temos várias funções administrativas, várias funções de governo, várias funções de trabalho técnico, coisas que são necessárias para o cotidiano da vida. Mas, queridos irmãos, quando Pedro coloca a ideia de pedras que vivem, elas vivem por causa de Jesus Cristo. E elas se constroem, e elas se ajudam, e elas se fortalecem com dons e talentos dados pelo Senhor. Ora, nestes 33 anos e outros mais que vieram antes da organização,
Esta igreja foi movida à leitura da palavra, à meditação da palavra, à oração, aos cantos de louvor. Nada profissional, mas tudo espiritual. Tudo com a vocação de nós sermos enchidos pela presença do Espírito Santo de Deus. É claro que uma contabilidade, é claro que toda a administração jurídica, é claro que todas as coisas pertencentes a este mundo precisam ser feitas com profissionalismo. Nós precisamos depender, inclusive, de terceiros para nossa organização. Nós precisamos nos submeter às autoridades para que o nosso prédio esteja em ordem. Mas, queridos irmãos, nós temos o alto privilégio de comungar com o Senhor Jesus Cristo. Porque, como casa espiritual de Jesus Cristo, nós o temos como nosso sumo sacerdote, nós o temos como o nosso guia, nós o temos como nosso cabeça, nós o temos como a pedra angular, como Pedro diz. Nós temos em Jesus Cristo a forma como um ser humano deve viver. Nós temos em Jesus Cristo toda a expressão do amor de Deus. Nós não andamos, meus irmãos, por técnica, por capacidade homilética, por capacidade administrativa, por capacidade de canto. Nós caminhamos dentro daquilo que o Senhor nos deu, fazendo o melhor que podemos. Então, se vamos tocar o melhor que podemos para Deus. Vamos aprender, vamos estudar. Se pregamos, vamos aprender a pregar. Vamos aprender a nos comunicar. Se lecionamos na escola dominical, vamos aprender a lecionar. Se cuidamos de uma sociedade interna, vamos aprender a administrar isto. Mas não resta dúvida que todo o nosso relacionamento não é um relacionamento baseado na técnica, e sim baseado na piedade, baseado na vida espiritual. E quem fornece todo o subsídio para que nós estejamos cheios de capacidade para efetuar aquilo que agrada a Deus é o Espírito do Senhor, dado por Jesus Cristo. Quando olhamos para esta passagem, nós observamos que Pedro tem o cuidado de dizer que nós devemos servir uns aos outros. E cada um deve servir aos outros, não da mesma maneira, e sim de acordo com o dom que recebeu. Nós temos que entender que nós não estamos servindo a pessoas, nós estamos servindo a Deus. Então, quando nós sairmos dessa pandemia e tivermos a chance de estar juntos, nós precisamos procurar aquele ou aquela que nós não conhecemos. E segundo o dom que Deus nos deu, ou os dons que Deus nos deu, nós devemos ir atrás, abençoar. Porque a nossa tarefa não é uma tarefa mecânica, é uma tarefa espiritual. É uma tarefa que envolve a consagração. É uma tarefa que envolve o comprometimento, o arrependimento dos pecados, o quebrantamento, que envolve a busca do Espírito Santo junto com os irmãos. Então, Pedro está nos mostrando que a casa de Jesus Cristo, além de ser atemporal, temporal, é também uma casa espiritual. Mas a última coisa que eu gostaria de destacar está no capítulo 2, nos versículos 9 e 10. Ele diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não devíamos estar aqui se não fosse a misericórdia divina. Nós não deveríamos estar ouvindo a palavra de Deus ou militando nas coisas de Deus se Deus não nos tivesse chamado, porque nós não seríamos capazes de fazer isto por nós mesmos. Mas o que nós percebemos no texto, queridos irmãos, é que a casa de Jesus Cristo é uma casa missionária. Sim, ela é fora do tempo, ela é no tempo, ela é uma casa de natureza espiritual, mas ela é uma casa de natureza missionária. Justamente porque, depois de tantos atributos generosos que Pedro cita aqui, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ao contrário daquilo que muitas vezes lemos no Antigo Testamento, que Deus dizia assim: não tenham contato com o povo tal, porque eles vão influenciar negativamente vocês. Quando Jesus Cristo veio, ele fez uma oração linda que está em João 17, e lá nós nos lembramos que ele intercedeu em favor dos seus. E ele reconheceu que assim como ele não era do mundo, os seus discípulos também não eram no mundo, mas estavam no mundo. E então Jesus Cristo disse assim: eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E um exemplo claro de que a casa de Jesus Cristo é missionária foi no momento em que, antes de subir ao céu, Jesus Cristo disse assim: e recebereis poder que há de vir sobre vós. Estava falando do Espírito Santo de Deus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, no tempo dos discípulos, todos os povos ao redor, inclusive muito distantes, chegando à capital do império, Roma, o evangelho foi conhecido daquela geração. Praticamente, o mundo ocidental foi evangelizado, foi confrontado com o evangelho. Agora, na pandemia, eu creio que, de certa maneira, nós estamos tendo o privilégio de colocar mensagens na internet, que é justamente universal, mundial, e nós provavelmente vamos ter a chance de ver o evangelho dar um salto no sentido de conhecimento, embora nós reconhecemos que há nações que travam a entrada das coisas evangélicas. Não importa. Dentro da sua soberania, Deus fará aquilo que lhe apraz. Mas o que me chama a atenção é que, depois de nós entendermos que o crente em Jesus Cristo, tanto o crente estudado quanto o não estudado, tanto o crente que tem recursos quanto aquele que não tem recursos, não importa se é homem, não importa se é mulher, o crente é raça eleita, o crente é sacerdócio real, o crente é nação santa, o crente é propriedade exclusiva de Deus. Mas o crente existe a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não estou dizendo que cada crente tem que ser especialista em evangelização, mas nenhum crente tem o direito de negar o testemunho de Jesus Cristo a quem quer que seja. Nenhum crente tem o direito de ser um mero assistente do evangelho. Cada crente é convocado para proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Nós não éramos povo de Deus, mas agora somos. Nós não tínhamos misericórdia, mas agora temos. E isto, como o próprio Paulo também admite, este amor de Deus por nós nos constrange, de maneira que agora nós não temos que viver para nós mesmos, mas viver para Cristo, e temos que compartilhar o que Cristo fez por nós aos outros. Alguém pode dizer assim, mas pastor, honestamente, eu não sei Bíblia suficiente, eu não sei quais são os versículos chaves para fazer um plano de evangelização. Eu sei que isso é necessário e você pode aprender. Mas eu quero, num primeiro momento, lembrar como foi o testemunho de algumas pessoas no passado. Por exemplo, o cego de nascença. Você é cego mesmo? Você foi cego mesmo? Fui. Perguntaram ao pai e à mãe, olha, ele é adulto, responda por ele mesmo. O que ele fez? Não, ele colocou barro nos meus olhos e me mandou lavar. Eu fui, lavei e voltei vendo. Simples assim. Conte para as pessoas como foi que Jesus Cristo entrou na sua vida. Simples assim. Mostre como Jesus Cristo trabalha no seu coração todos os dias. Simples assim. Apresente para as pessoas como Deus foi misericordioso com você, na sua fé, no seu cotidiano, como Ele te ensinou coisas, como Ele direcionou os seus passos, como Ele tem paciência com você, como Ele aceita a tua confissão, como Ele te abençoa com coisas que você não pediu. Faça isso, porque as pessoas estão absolutamente vazias, as pessoas estão desesperadas, as pessoas não têm referência, as pessoas estão buscando nas coisas físicas, nas coisas materiais o seu Deus, enquanto que você é uma casa de Jesus Cristo, eleita antes mesmo da história começar. Você é uma pessoa chamada à obediência para o Evangelho e na sua vida de peregrinação, o teu trabalho é esse. O nosso trabalho é esse. Você é uma pessoa que entende da espiritualidade, porque você trabalha com oração, com meditação da Escritura, com o compartilhamento dos dons dados pelo Espírito, com a direção da vida por Jesus Cristo. Então, seja uma pessoa missionária. A nossa igreja precisa ser uma igreja missionária, uma igreja que conta aos outros a respeito de Jesus Cristo. Eu penso que neste aniversário que temos, esta é uma fala adequada para nos levar a refletir a respeito da grandeza do projeto divino em nos salvar. Nós somos a casa de Jesus Cristo. Se verdadeiramente confessamos a Cristo, houve uma experiência de arrependimento e fé no seu sacrifício, nós somos a casa de Jesus Cristo. Se nós andamos na força do Espírito Santo, nos amamos mutuamente, nós somos a casa de Jesus Cristo. E naquele dia, estaremos juntos com o Senhor. E naquele dia, a herança dos crentes será a sua recompensa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe os pastores da igreja, os presbíteros, os diáconos, toda a liderança da igreja, professores de escola dominical, líderes de grupos, líderes da música.
Que o Senhor abençoe todos os membros, suas famílias. Que o Senhor assim nos torne cada vez mais a casa de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua presença, Pai, adorando o Teu nome. Ó Deus, que o Teu povo, Pai, tenha uma semana abençoada, cheia de bênçãos, Pai, pela Tua presença maravilhosa, que a Tua graça, Pai, que excede tudo e todos, seja derramado, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Pai. E obrigado por esses momentos. Em nome santo e amável do Senhor Jesus, que oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe